boa noite. Estamos começando mais um Câmara Esporte aqui na sua TV Câmara e hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios o Guilherme Kurtz, ele que é corredor e vai falar conosco um pouco sobre corrida, mais especificamente a parte do atletismo, que é a corrida de pista. Guilherme, uma boa noite e seja muito bem-vindo aqui à TV Câmara. Boa noite, é um prazer estar aqui falando um pouco da corrida e da minha trajetória no atletismo. Guilherme, você tem já uma trajetória bem longa, né, na corrida, claro que na parte mais profissional um pouco mais recente, mas apesar da pouca idade, né, você 24 anos, muito cedo, né, começou já a se dedicar, né, a gostar desse esporte. Como é que foi esse início aí? São quase 10 anos, né, já participando, já treinando, né, podemos dizer assim, da corrida. Isso, em 2009, quando eu ingressei no Colégio Tiradentes, aqui em Passo Fundo, lá tem vários diferenciais, e um desses diferenciais é o atletismo, que ele é um dos esportes que fazem parte do colégio. Então, com um professor chamado José Florenal, ele me apresentou esse esporte, foram feitos alguns testes com diversos alunos, e os destaques começaram a participar do GERGS, que é uma competição dos jogos das escolas públicas. Então, eu comecei a participar desses jogos, tive algum destaque. Primeiro, em 2009, acabei só participando mesmo. Em 2010, já consegui chegar na final estadual. Aí, nos 200 metros, era uma distância um pouco menor do que eu corro atualmente. E no terceiro ano, então, em 2011, eu fui campeão estadual. E aí que surgiu o meu interesse por continuar treinando após a minha formatura do ensino médio. E aí, hoje, deu o que deu, né? Estou aí agora representando Passo Fundo e Rio Grande do Sul a nível nacional e também internacional. Claro. Você sempre gostou da prática esportiva, assim, mas não tinha muito esse viés, assim, digamos, para a corrida. Foi na escola mesmo. Antes era mais naquela questão de sempre, né? Ou futebol, ou vôlei, ou basquete, né? Foi mesmo na escola que você conheceu essa... Isso, eu nem imaginava. Tinha essa aptidão, digamos. Se fosse pensar lá no ensino fundamental, eu nem imaginava que tinha essa aptidão para corrida, né? Não participava de corrida de rua para pessoas mais jovens, para crianças, nunca participei. O que eu gostava muito e sempre pratiquei, até hoje gosto muito de assistir, é de basquete. Eu sempre pratiquei, desde o ensino fundamental, até no Tiradentes conciliava com a corrida, esse esporte. Então, sempre fui apaixonado por esporte. E até no momento que eu me formei, em 2011, eu gostaria de continuar praticando. Nem foi o objetivo ir para o alto rendimento, mas foi continuar praticando para ter um lazer depois da formatura. Uma vida saudável, digamos, né? Isso, e aí, né, os frutos foram sendo colhidos, os resultados foram até surpreendentes para mim, e hoje, então, aí participando de competições bem expressivas. Eu toquei no assunto porque é importante a gente ressaltar a prática esportiva e a educação física nas escolas, né? Quando você realmente tem um trabalho sério, voltado para o aluno, né? Você pode descobrir talentos. O Guilherme é um exemplo disso, né, Guilherme? Você lá na escola foi descoberto, né? E hoje participando de alto rendimento. Então, realmente, a prática esportiva, a educação física, quando bem trabalhada, pode descobrir talentos. A gente tem muitos talentos nas nossas escolas ainda que podem ser descobertos. Sim, com certeza. Até se só formos pegar as potências olímpicas, por exemplo, Estados Unidos, é muito forte o esporte nas escolas. E é daí que vem os talentos. Então, tem diversos olheiros e... o fulano tem aptidão para o atletismo, o outro tem aptidão para o basquete. E daí que surgem os talentos. Aqui no Brasil, infelizmente, são raros esses casos. Normalmente, no atletismo, quem se destaca é o pai escreve ele num clube. Claro. Na escola é muito difícil. Em Passo Fundo, por exemplo, que eu sei que realmente tem o atletismo, que eu conheço é apenas o Tiradentes mesmo. E surgem diversos talentos. Infelizmente, muitos não prosseguem por diversas ocasiões, não conseguem conciliar com a faculdade ou com o trabalho. Mas talentos tem no Brasil. O que falta mesmo é essa questão de descobri-los, né? Com certeza. Tudo parte do incentivo, né? Depois que você, então, foi para a parte do alto rendimento, hoje você se dedica a qual prova, né? E por que você chegou a essa prova hoje, digamos assim? Eu comecei, então, no GERGS, corria os 100 metros e os 200 metros. Provas mais velozes, né? Provas mais velozes,
Depois, em 2011, quando eu me formei e acabou essa participação no JEGS, eu fui para os 400 metros, que já começa. É também a prova de velocidade, mas já concilia com um pouco de resistência. E depois disso aí descobri mesmo minha prova, que é os 800 metros. Corro especificamente essa prova, que hoje eu venho correndo. E então foi assim, para correr 100 e 200 metros, o atleta tem que ser muito veloz, tem que ter uma velocidade já que é genética, porque a velocidade é algo que ou tu nasce com ela ou tu não nasce, não tem como trabalhar com ela muito, tu melhorar muito de um atleta. Claro. Então, eu particularmente não sou um atleta muito veloz. Então aí fui subindo até os 800 metros, que é uma prova que concilia muito a resistência e a velocidade. Claro. E foi a partir daí, de testes, de treinamentos, até de resultados em competições, que a gente percebeu que essa era a prova certa. E agora realmente estou figurando aí entre os melhores do Brasil. E é essa prova que pretendo permanecer também por muitos anos aí. A prova, para quem está em casa, né, e não acompanha tanto, podemos dizer assim, né, a prova de 800 metros ela funciona como? Né? É a pista, né, do atletismo, é dado 2 voltas, como é que funciona a prova dos 800 metros? Bom, a pista de atletismo oficial tem 400 metros na raia 1, né? São 8 raias, na raia 1 tem 800 metros. Tem 400 metros na raia 1. Então, a prova de 800 metros, elas são 2 voltas completas. Então, tu larga, tu corre 100 metros na sua raia, cada atleta larga numa raia, da 1 a 8. A partir dos 100 metros, todos os atletas já vão para a raia 1 e todos correm juntos. Então tem contato. Não é uma prova que também pode ser mais estratégica, claro. Porque a prova do 100 ao 400, cada um corre na sua raia, não tem um contato. Então tu tem que dar teu melhor, não tem muito o que pensar. E 800 metros já não. Depende da primeira volta, às vezes tu estuda teu adversário, quanto que ele corre na primeira, se ele é mais veloz, mais resistente. Então tem uma série de coisas que não é apenas correr, né? Tem também um estudo, né? Um estudo, até particularmente, claro. Cada atleta tem uma característica. O atleta às vezes ele tem uma chegada muito forte, às vezes o atleta ele é mais resistente, ele tem a primeira volta dele é muito mais forte. Então também tem que se conhecer para montar a sua estratégia, além desse outro item que são os adversários, para tentar fazer o melhor possível dentro da pista. Essas provas, as provas de fundo que o pessoal chama assim, né? Então tem essa característica, né? Você, além de realizar e ter todo o treinamento, o preparo, enfim, também essa parte do jogo de xadrez, vamos dizer assim, de estudar o adversário, de saber se ele tem a arrancada mais forte, a chegada mais forte. Então, realmente todo um contexto, né? Cada prova, vamos dizer assim, é uma prova, porque você tem adversários diferentes e a chegada, enfim, a largada tem todo um aspecto, né, diferenciado. Hoje, aonde que você realiza os teus treinos, né? Você faz parte hoje da Associação Passo Fundo de Atletismo, né? Tá vestindo a camisa. A gente teve uns programas atrás, tivemos o pessoal aqui conversando um pouco conosco sobre a associação, né? Mostrando a associação que foi criada agora. Então é importante, né, também ter essa associação, né? Como é que funciona essa parte dos treinos? Então, eu morei em 2014 a 2019 em Porto Alegre, acabei indo para lá para estudar, também realizei treinamentos lá. E quem me descobriu, como eu falei, foi no Colégio Arenis do Florenal. Hoje ele é meu atual treinador, mas nesse meio tempo eu parei de treinar com ele, treinei com outro treinador quando eu mudei a Porto Alegre. Em 2016 a gente reatou essa parceria e desde 2016 a gente vem realizando ótimos resultados. E esse ano que eu me mudei efetivamente para Passo Fundo, após ter me formado, eu estou realizando os treinamentos ou na pista da UPF ou na pista da Brigada Militar. São pistas que não são de primeira linha, as pistas melhores são pistas sintéticas, que têm um material emborrachado. Aqui em Passo Fundo não temos esse tipo de pista, mas não prejudica muito não, o treinamento, né? Claro que em condições climáticas adversas, com muita chuva, fica impossibilitado de realizar treinamentos, mas também podem ser substituídos ou tem outras opções, né? Então, no meio fundo, que é a minha prova, que é 800 metros, ela não prejudica tanto, não tem uma pista de alto rendimento. Mas então realizo os treinamentos na pista ou da Brigada da UPF, que é uma pista que é de pó de brita. Claro. E me satisfaz, assim, não tenho tanta perda em relação a comparar com adversários que estão treinando numa pista de alto rendimento. Claro. E quando você, então, vamos dizer assim, se descobriu, né, um corredor, podemos dizer assim, um fundista, né? Quando que você decidiu, não, a partir de agora o negócio vai ficar sério, vamos começar a competir? Como é que foi esse pulo assim pro atleta, digamos,
amador ou até a questão só do esporte como prática esportiva mesmo e disse, não, agora realmente eu quero competir, a minha prova é 800 metros, como é que foi? E quais são as tuas principais já conquistas, vamos dizer assim? Sim, relembrar esses momentos às vezes é difícil, quando que foi esse momento, porque é algo que vai acontecendo naturalmente, né? Em 2011, quando eu concordei continuar treinando, foi algo que eu não imaginava que fosse para o rendimento, né? Como eu tinha falado, foi no lazer, foi pela saúde do esporte. Eu acredito que em 2013, talvez, participando de campeonatos estaduais, já comecei a me destacar, a ter títulos estaduais. E em 2014 que eu migrei para 800 metros e fui pela primeira vez no Troféu Brasil de Atletismo, que é a principal competição do Brasil de atletismo. E em 2014 participei, fui em 9º lugar, para mim foi bem bacana. Assim, estar entre os melhores do Brasil, estar participando com atletas que já participaram de Jogos Olímpicos, de Mundiais. Então foi, acho que em 2014 que realmente eu comecei a me dedicar e aí ver que tem muitas nuances no esporte, né? Que é alimentação, que é descanso. Às vezes o atleta amador não tem todo esse conhecimento e acha que é apenas o treinamento que faz a diferença. E não é. São diversos fatores, né? Então, 2014 para cá que realmente tive essa mudança. Claro, passei por alguns períodos difíceis. Em 2016 tive uma lesão que me afastou nas pistas durante uns 6 meses. Então, tem momentos difíceis, né? Todo atleta passa por isso. Mas aí em 2016, quando eu também voltei a treinar com o Florenal, que também a gente começou a ter resultados bem expressivos, né? Hoje estou liderando o ranking brasileiro dos 800 metros em 2019. O ano passado também foi um ano bom, fui 4º no Troféu Brasil, fui campeão pan-americano universitário no 4x400, fui vice-campeão pan-americano universitário nos 800 metros. Então, diversos títulos que agora realmente nos mostram que podem ser alcançados objetivos ainda maiores, né? Claro. Que é o que a gente busca. Claro, com certeza, né? Que nem você comentou, não é tudo simplesmente, né? Não, eu tenho a vontade, eu vou lá treinar, tudo um acompanhamento, né? Todo a parte nutricional, como você comentou, quando você se torna um atleta profissional, realmente as coisas mudam, né? Tem essa diferença. E hoje você tem uma equipe que te acompanha, como é que funciona? É só o Florenal ou hoje você também tem acompanhamento? Como é que funciona essa outra parte também? Isso o Florenal ele cuida da parte do treinamento, né? Uhum. E tem a APA então, que como já tinha dito, vieram pessoal aqui, ela foi criada em 2016 e ela nos apoia muito, tem alguns patrocinadores que nos ajudam. Então na questão de viagens, essa questão de ajuda de custos, a APA sempre nos auxilia, isso é muito importante, né? Ter esse suporte, porque hoje no Brasil é muito difícil o apoio em relação, principalmente a esportes individuais, né? Às vezes eu conheço diversos atletas do atletismo que tinham um talento absurdo, eram fenômenos e infelizmente fazem 18 anos, tem que trabalhar, tem que estudar e acabam desistindo porque não tem esse suporte. Então a APA é um diferencial, é um clube diferenciado pela essa questão que nos ajuda, nos apoia e o contato é muito fácil. Então, igual o Florenal, ele também é o presidente do clube, um cara muito acessível. Tem toda uma equipe que sempre nos assessora, então isso é muito importante para que o atleta saiba que tem um apoio além só do treinamento, né? Tem um apoio fora das pistas que esse clube para nós é um diferencial. Até para quem está em casa e não sabe, né, alguns anos atrás, os atletas de Passo Fundo não corriam para Passo Fundo, porque não tinha uma associação, né? Então você pega atletas aí mais antigos, conhecidos, né, como a própria Rosa Jussara, né, foi multicampeão, campeão brasileiro várias vezes e não por Passo Fundo. Teve que correr por outros estados, por outras cidades, porque Passo Fundo não tinha uma associação de atletismo. Então, não só essa parte do apoio, né, mas a parte também dos atletas poderem estar representando a nossa cidade, a nossa região. Então a APA também vem um pouco para ajudar nisso também, né, Guilherme? Para que vocês também hoje possam ter uma estrutura aqui na sua cidade e não ter que nasceu aqui, treina aqui, corre por aqui, mas daí quando vê está disputando provas lá por Porto Alegre ou por outros estados, né? Eu durante uns 3 anos acabei representando outro clube, né?
E a APA foi criada em 2016 e eu vim para a APA no momento da criação. E é bem esse ponto importante, sou natural de Passo Fundo, poder representar Passo Fundo, tendo o suporte de um clube é algo muito positivo, né? A Rosa é um exemplo que ela, por esses motivos, não representou Passo Fundo em algumas ocasiões, né? Porque não tinha um clube que pudesse dar condições para ela. Então isso é muito importante, assim como eu que estou representando Passo Fundo pela APA, tem diversos outros atletas, diversos outros talentos que estão sendo descobertos e que estão vindo, nos procuram para se federar pela APA. Isso é muito importante, saber que está tendo uma continuidade no trabalho, que estão sendo descobertos novos talentos, principalmente na corrida, que é o nosso foco, para que represente Passo Fundo no estado, no Brasil e até fora do Brasil, né, de modo internacional. Com certeza. Bom, nesse primeiro bloco aqui do nosso Câmara Esporte, nós estamos conversando com o Guilherme Kurtz, ele é corredor de atletismo na prova dos 800 metros. Nesse primeiro bloco a gente falou um pouco aí sobre o seu início, sua caminhada, um pouco sobre a APA também, que é importante a gente ressaltar. E no segundo bloco vamos falar um pouco das suas provas que ele vem disputando agora nos últimos dias, provas que estão levando aí para o Pan-Americano. Vamos ver a questão, quem sabe, de um futuro olímpico, mas isso aí é assunto para o nosso segundo bloco. A gente já volta. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o segundo bloco do Câmara Esporte, hoje falando sobre atletismo, mais especificamente sobre corrida. Eu estou recebendo aqui nos estúdios o Guilherme Kurtz, ele que é atleta, e estamos falando um pouco então de como é que foi esse início aí na corrida, a sua trajetória e também das provas já que ele vem participando, se destacando, né, provas nacionais e internacionais, que estão aí buscando um futuro com a nossa torcida brilhante já na corrida, na prova dos 800 metros. Guilherme, você esteve participando agora, no último dia 29, de uma prova onde você foi terceiro colocado, uma prova muito importante, que dá índice para o Pan-Americano. Contar para nós como é que é uma prova sul-americana, né? Contar para nós como é que foi um pouco essa competição aí, qual é a importância dessa sua conquista, né? Que chegou em terceiro lugar colocado. Fala um pouco para nós. Então, essa prova foi nesse último dia 29 na Argentina, em que é um GP sul-americano. Então, todos os países da América do Sul enviam seus melhores atletas para participar. Então, fui representando o Brasil nessa competição. Teve atletas de alto rendimento, atletas olímpicos, atletas que já participaram de fortes competições. Então, participei do 800 metros na sexta-feira e obtive essa terceira colocação. O tempo foi muito bom, porque foi a primeira competição do ano. A gente sempre espera que a primeira seja uma competição... É sempre uma surpresa, a gente não sabe como que vai ser a primeira, a gente se baseia a partir da primeira. E já foi um resultado bem expressivo, em que foi índice para o Pan-Americano, foi com esse tempo até a atual data, estou liderando o ranking brasileiro dos 800 metros em 2019, estou em quarto colocado no ranking sul-americano, então foi um resultado bem expressivo, resultado que demonstra que pode ser ainda melhor esse ano, né? Porque normalmente o atleta sempre melhora a partir do primeiro competição, melhora para outras competições, corrige alguns erros e com os treinamentos também pode melhorar bastante o tempo que foi feito. Então a expectativa é que seja um ano bem positivo. Nos próximos dias agora, inclusive, você vai estar participando de uma prova muito importante, né? Também falar um pouco que competição é essa e o que pode te trazer aí essa competição. Isso, eu fui convocado diante desse resultado para o GP Brasil de Atletismo, que é uma das competições mais fortes a nível mundial.
São vários GPs que a gente chama, são 9 no mundo. Essa é uma etapa que é na América do Sul, vai ser em Bragança Paulista, então com os melhores atletas. Inclusive na minha prova vai estar participando um atleta que já foi campeão mundial dos 800 metros, que é um etíope. Então isso demonstra que vai ser uma prova muito forte, né? E me sinto que estou bem preparado para correr de igual para igual. Claro, tem um favoritismo de alguns atletas, fazendo da pista tudo pode acontecer e realmente estou treinando bem e espero fazer o melhor resultado possível. Claro, treinando forte, que é o mais importante. Isso. E esses índices todos podem te levar aí a uma participação em provas, como a gente comentou do Pan-Americano, em provas onde você vai representar o Brasil? Isso, com esse índice eu fico pré-classificado para o Pan-Americano. Né? São 2 critérios. Um dos critérios é o índice, que hoje no Brasil só eu e mais um atleta nos 800 metros fizeram. E além disso tem que estar entre os 2 melhores do país. São 2 por prova, por país que vão. Então, o Pan-Americano, o atletismo é no começo de agosto. Eu deveria até praticamente julho continuar entre os 2 melhores do país para confirmar a participação. Então é isso que a gente vai buscar. Outro exemplo, em maio vai ter o Sul-Americano de Atletismo. Também necessita estar entre os 2 melhores do país. Então, normalmente os critérios são esses, né? Não basta só o tempo, mas tem que estar entre os melhores do país, porque cada país leva seus melhores atletas para representá-lo, né? Então é esse o principal critério, é isso que eu vou buscar participando do GP Brasil e outras competições, melhorar a marca para realmente se figurar entre os melhores do país. Claro. E às vésperas dessas competições aí, a parte do treino é intensificada ou que tinha que treinar já treinou, agora é só descansar, cuidar da prova? Como é que funciona também essa parte? Até uns 5 dias antes, 4 dias antes, a gente ainda faz treinamentos bem intensos, bem fortes. Na véspera, a partir de 3 dias antes, já o que tinha para treinar, treinou, né? Não vai mudar. Às vezes, se treinar muito forte na véspera, até pode ser prejudicial. Então é todo um planejamento que a gente faz. Por exemplo, iniciei os treinamentos visando as competições em dezembro. Então desde dezembro a gente faz um planejamento, vai aumentando progressivamente o volume dos treinos, a intensidade. Então isso é bem cuidado com detalhes pelo meu treinador, ele me passa, a gente sempre conversa, né? Às vezes tem alguma discordância, sempre chegar num consenso, para que, passadas as datas, para que esses treinamentos sejam visando as competições, né? A gente visou essa competição na Argentina, agora a gente está visando essa competição no GP Brasil. Tem a competição lá em agosto, que é o Troféu Brasil, 31 de agosto, que também a gente já faz um planejamento. Muito famosa aqui, né? A gente faz um planejamento já para isso, então tudo é bem pensado antes, para que os treinamentos em excesso às vezes podem prejudicar, e para que isso não aconteça. Porque você também não sofre uma lesão e tenha que deixar de participar, né? Então é passo a passo para que possa estar em todas as competições, né? As lesões elas acontecem e às vezes acontecem por treinar excessivamente, né? O atleta muitas vezes, inclusive alguns treinadores, eles não respeitam muitas vezes etapas que são necessárias, né? O esporte individual e o treinamento é passo por passo, não tem como hoje eu estar correndo uma marca e melhorar muitos segundos em meses. Então tem que ter essa melhora progressiva e se acontecer essa melhora progressiva, aí mostra que está no caminho certo, que os treinamentos estão fazendo efeito. Claro. Você, Guilherme, vamos dizer assim, nos teus objetivos pessoais, né? Vendo acontecer essas marcas acontecendo, as provas sendo bem realizadas, assim, quais são, vamos assim, podemos dizer, os teus planos assim para o futuro? Tem uma vontade de chegar a um nível olímpico, podemos dizer assim? Ou vamos com calma, passo a passo, cada coisa construindo? Como é que você pensa assim, esses objetivos futuros, podemos dizer assim? Sim, o objetivo desse ano era realizar esse índice para o Pan-Americano. Agora é ver se realmente vou continuar entre os 2 do país para poder participar. Também um objetivo, o ano passado eu fui 4º lugar no Troféu Brasil, que é uma colocação que às vezes é um pouco doída, porque 4º lugar é muito perto do pódio, né? O objetivo para esse ano também é, lá em agosto, subir no pódio no Troféu Brasil. E claro, é sempre pensando em grandes objetivos. Ano que vem tem a Olimpíada, a gente
desde 2016 faz um planejamento para essa competição. É possível, é algo difícil. Hoje, o esporte individual, um atleta chegar numa Olimpíada, principalmente no nosso país, que carece de apoio, é uma vitória muito grande. Então, a gente está lutando para isso, é possível. Depende muito de como vai ser o rendimento esse ano. O ano está começando ainda. Mas dependendo, se encerrar o ano com essa progressão que vem acontecendo, é possível participar no que vem dos Jogos Olímpicos, que seria um feito histórico, né? Um feito inacreditável, assim, e bastante surpreendente para a minha história no atletismo, que desde o Tiradentes, o que a gente sempre fala é que eu nunca fui o mais talentoso. Tinham muitos alunos lá, colegas meus, que tinham um talento maior. Só que eu fui o único que continuei praticando, que me dediquei realmente, e isso fez a diferença. Isso faz a diferença muitas vezes, né? Não basta só o talento, mas basta o atleta realmente acreditar e realmente lutar para que os resultados apareçam. Claro, com certeza. Até nós conversávamos antes ali no intervalo que o Passo Fundo, assim, principalmente a região, né, de uns anos para cá, começou a aparecer bastante essa parte da corrida, né? Como você comentou, às vezes a corrida de rua, também a corrida de pista. Como é que tu vê hoje, até pelos teus colegas que você conhece, que você treina junto, como é que você vê hoje a corrida aqui em Passo Fundo? Assim, tá se desenvolvendo bem, não só na parte amadora, mas também na parte profissional? Isso, a parte amadora ela vem crescendo muito. As corridas de rua que são promovidas, tanto em Passo Fundo quanto na região, isso vem crescendo muito. E a participação também, né? O pessoal busca saúde, acaba se interessando em participar de uma corrida de rua, e o esporte ele é viciante. As pessoas acabam participando e chegam a participar de maratonas, né? Então isso não para. O amador realmente ele vem crescendo muito. O profissional, acho que ele não acompanha esse crescimento do amador, infelizmente. Muitas vezes o que eu vejo é que carece às vezes de profissionais que instruam os atletas a seguir nesse ramo mais profissional. Muitas vezes, talvez por não se especializarem na área. O atletismo é um esporte, embora a gente ache que é só correr, mas no momento que começa a ficar mais profissional, é muito delicado isso. Até porque, aquele ponto que a gente falou de lesões, é um esporte que ele solicita muito do corpo e com isso as lesões podem acontecer. Então o profissional realmente ele não acompanha esse crescimento amador. Mas claro, normalmente aparecem muitos talentos em Passo Fundo, por exemplo, no Colégio Tiradentes, que tem um trabalho de atletismo, aparece diversos talentos, mas aí outras nuances, né, do atleta realmente querer abrir mão de muitas coisas. O esporte individual, a pessoa tem que abrir mão de diversas coisas que muitas vezes a pessoa pensa e acha que não é válido. Claro. Então, embora o amador cresça muito na nossa cidade, eu vejo que o profissional não tem esse acompanhamento. Claro. E você hoje, Guilherme, está se dedicando aí 100% da tua vida à corrida, essa parte profissional das provas? Como é que está funcionando para ti um pouco a tua rotina hoje dentro do esporte profissional? Hoje tu ser um atleta profissional e focar 100% é muito difícil no nosso país, né? Pela questão do incentivo também. Isso, pela questão do incentivo. Eu conheço muitos atletas que praticam o atletismo a nível nacional e internacional, e poucos realmente se dedicam exclusivamente. Até porque o atletismo é um esporte que é conciliável com outras atividades, né? Porque tu treina muitas horas no dia, mas sobram também muitas horas que tu pode dedicar para outra coisa. Claro. Então hoje eu sou formado em Direito, me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, quando eu morei lá, e estou trabalhando na área e concilio com os treinos. É bem tranquila essa parte. Claro que, como eu disse, tem que abrir mão de muitas coisas, né? Eu acordo sempre muito cedo, vou treinar, depois vou trabalhar. De tarde, muitas vezes, tem treinamentos de novo, final de semana tem treinamento. Então, o dia é sempre, no momento que eu durmo, eu já sei no outro dia todas as horas, o que eu vou fazer, porque necessita, né? E o incentivo, como ele é pequeno, a maioria dos atletas fazem isso mais pelo amor do que pelo incentivo. Eu faço realmente assim porque eu gosto muito e tenho objetivos como um sonho, participar dos Jogos Olímpicos. Então a gente faz por isso realmente. Claro, até porque quando você se torna um atleta profissional, você tem
como você falou, você tem várias regras a seguir de alimentação, de treinamento. Então, realmente, se você não tiver essa escala bem determinada, bem certinha, aí está chegando uma prova, tem que estudar quem vai participar da prova, tem que estudar os adversários, né? Na tua prova, no caso, que é uma prova mais de fundo, né, dos 800 metros, tem toda uma parte também de logística de prova, tudo, não é somente tão ligado à velocidade, né? Então, é todo um planejamento que te toma, com certeza, o tempo inteiro, né, Igor? É muito desgastante, né? Não só fisicamente, como psicologicamente. Tem muito, no esporte, tem muitos atletas que têm uma performance muito boa, se tu for fazer testes em treinamentos, e infelizmente nas provas não conseguem transferir esse rendimento, porque daí entra outras questões, né? O psicológico é muito importante, tu entrar numa prova bem preparado, respeitar teus adversários, mas saber que tu pode realmente vencê-los. Então tem muitos fatores, né? O esporte individual, o atleta é a pessoa principal. Claro que o treinador é muito importante, todo esse suporte, mas a pessoa em si, ela que é o diferencial, ela que vai se dedicar, ela que vai acordar cedo para treinar, ela que vai se alimentar. Então isso difere muito de atleta para atleta, né? Com certeza. Bom, nós estamos nos dirigindo ao final do nosso programa, mas ainda tem uma pergunta que eu quero lhe fazer. Como você está, né, nesse meio da corrida, participando, né, com esse sonho de participar de um Pan-Americano, participar de uma Olimpíadas, a gente que acompanha um pouco o esporte já há anos, em especial também o atletismo, a gente percebe, não sei como é que tu vê isso, Guilherme, mas especificamente a corrida a nível assim de Brasil parece que ficou um pouco para trás comparado com os outros países, né? A gente que acompanha o próprio Pan-Americano, os próprios Jogos Olímpicos, as provas mundiais, você vê o atletismo pouco já se destaca do Brasil, né? Mas a gente tem algum salto em distância, né? Teve salto com vara agora nas últimas Olimpíadas, a gente conseguiu o ouro, mas principalmente a parte da corrida parece que ficou um pouco para trás e antes era uma parte muito forte, era a parte que se destacava no Brasil, era a parte da corrida, né? Tivemos prata no revezamento 4x100, outros destaques individuais. O que aconteceu, vou dizer assim, que a corrida parece que ficou um pouco para trás? Se a gente for pegar em Jogos Olímpicos, né, em 84 o Joaquim Cruz, nos 800 metros, ganhou o primeiro ouro em provas de pista. A partir daí teve algumas boas participações, o revezamento ganhou medalhas, 96, 2000. Então, assim, o Brasil tem um histórico bom, mas se tu for pegar esses casos, eles são casos específicos, bem singulares, né? O Joaquim Cruz era um cara que tinha um talento absurdo, que também não tinha muito apoio, foi contra tudo, contra todos e conquistou a medalha. Só que as pessoas às vezes não veem esses detalhes, veem apenas o que a mídia nos passa ou as confederações que aproveitam esses momentos. Por exemplo, em 2016, o Thiago Braz, que foi o campeão olímpico do salto com vara, o Brasil teve uma participação muito ruim nos Jogos Olímpicos do Rio. Mas com essa medalha de ouro, às vezes a população acha que está maravilhoso, que conquistou a medalha. Isso, então, é o histórico do Brasil. Às vezes as pessoas acham que tem um histórico bom, mas não é isso que a gente que sabe mais detalhes. Claro. Né? Mas eu acho que o principal problema de não progredir o atletismo é o que a gente falou no começo do programa, são as escolas, né? A base, inclusive também as instituições acadêmicas de faculdades. Hoje tem os Jogos Brasileiros Universitários, mas se tu for pegar os atletas que vencem os jogos ou medalha, quase todos os atletas são atletas que estão em clubes, que treinam já no alto rendimento. Atletas que estão na faculdade, vai, participa, não vai chegar e medalhar nos Jogos Brasileiros Universitários. Então, são muitos fatores que fazem com que o Brasil não seja um exemplo nas pistas, né? Eu acho que o principal mesmo é as escolas, as faculdades, que deveria ser aí o diferencial, deveria ser aí que dado o apoio para aquela criança que tem um interesse, que tem um potencial e não é dado. Então, isso acaba sendo uma cadeia que chega nos Jogos Olímpicos e acaba sendo um fracasso. 2016 no Rio ia ser um fracasso, mas o Thiago Braz lá medalhou, foi um cara que surpreendeu e transformou aquilo numa celebração, algo que engana as pessoas, infelizmente. Então, ano que vem,
a gente for pensar em Tóquio também, hoje a gente não vê um atleta, um caso ou outro, mas não vê assim, uma participação positiva do Brasil, ganhando diversas medalhas. Só que as pessoas não repensam, né? Os responsáveis, às vezes, não olham para isso, eles esperam aquela medalha surpresa que transforme aquilo em sucesso e fique assim como está. Como se tudo tivesse dado certo, na verdade foi algo específico que naquele momento deu certo. Foi uma surpresa, né? Claro que é um assunto que a gente poderia fazer um programa só sobre isso, né? Sim. E hoje o tema, claro, é divulgar o Guilherme, né, as suas competições, mas é importante a gente conversar um pouco sobre isso também, Guilherme, até para, como você mesmo falou, para que a gente possa incentivar mais a base, né, o esporte lá na escola, onde surgem os talentos, né? Então, realmente eu sou um defensor da base em qualquer esporte, né? Então, você trabalhar com crianças, trabalhar com a base, levar o esporte. Então, até por isso eu quis tocar nesse assunto, né? Que a gente realmente pudesse reforçar mais uma vez a importância da base. Guilherme, fica aqui a torcida da TV Câmara para que você realmente possa chegar e conquistar cada vez mais, né? Cada vez mais chegar mais na frente do pódio, que você tenha sucesso e quem sabe a gente possa ainda dizer, esse rapaz aí, eu entrevistei ele, esse medalhista olímpico aí, eu conversei com ele, esse medalhista pan-americano, e teve lá na TV Câmara. Todo sucesso para ti, muito obrigado por estar conosco aqui essa noite e as portas da TV Câmara estão sempre abertas. Ok, agradeço a oportunidade de estar falando aqui um pouco do atletismo, um esporte que as pessoas às vezes não conhecem, como a corrida de rua cresce muito, mas as pistas as pessoas às vezes não têm um conhecimento. O Guilherme corre 800 metros, mas quantas voltas são, como que funciona. Claro. Então é muito importante estar aqui no programa para poder dizer isso para o público e contar com a torcida de todas as competições, né? A gente tem nossas redes sociais, Facebook, Instagram da APA, que a gente sempre vem atualizando os resultados dos atletas, divulgando quais serão as participações. Então é sempre muito importante que a população de Passo Fundo esteja nos acompanhando e porque a torcida é sempre muito fundamental para que o desempenho seja melhor que o esperado. Claro, são atletas aqui da nossa cidade, da nossa região e com certeza a gente tem que apoiar. Sucesso sempre, Guilherme. Obrigado. E a você que está em casa, continue acompanhando a nossa programação. Após o intervalo, outras atrações só para você. Uma boa noite e até o próximo programa.